Então, pessoal, hoje vamos resolver a questão 13, né, do SSA 2018, né? Essa prova foi aplicada no ano de 2018, primeira fase também. Essa questão, deixa eu levar logo a mesma, ela expõe a seguinte situação: quando exposto a uma temperatura menor que 13 graus, o estanho pode se transformar em uma versão mais frágil e quebradiça. Tais formas são chamadas respectivamente de beta e alfa e podem ser vistas na figura a seguir. Então, ó, as formas alfa e beta, né? Ele não diz aqui quem é quem, né? Essa transformação é associada à doença do estanho, sem esse dois L's aqui. E o fenômeno químico associado a essa transformação é denominado de... Então veja, aqui eu já diria a vocês que é a alotropia, né? Letra D. A alotropia é uma questão que lhe cobra conhecimento teórico acerca do assunto de alotropia. Você tem que saber o que é alotropia. Para quem não sabe, deixa eu agora voltar lá. A alotropia, né, vem do grego, quer dizer o outro, diferente, ou uma maneira, né? É a junção de duas palavras em grego, né? Então, alos e tropos. Alos quer dizer diferente ou outro, e tropos maneira, também, ou diferente maneira. Essa denominação alotropia surgiu com esse cientista aqui, ó, John Jacob Berzelius. Ele é bem famoso na química orgânica. Ao fenômeno em que o mesmo elemento químico, a definição, o mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples, tá bem? Sempre, tem que ser sempre substâncias simples, hein? São alótropos, né? O enxofre, o oxigênio. O oxigênio é bem famoso, porque dá para diferenciar bastante. Por quê? O gás oxigênio é o O2. Sua molécula, né, forma ligações covalentes. 3, 4. Aqui os pares não ligantes. E ainda você tem o ozônio, que é o O3. Então seria... E aqui, tá bem? Aí você tem os pares não ligantes aqui. E existe uma estrutura de ressonância. Mas isso não importa agora não. O que importa é você saber a definição de alotropia. Você vê, são substâncias simples. O que é substância simples? São substâncias que são formadas por um único tipo de átomo, tá bem? Aqui, só tem átomos de oxigênio, e aqui só tem átomos de oxigênio. Aí, por exemplo, água. H2O é uma substância simples? Não, hein? Porque a água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Substâncias simples são formadas por um único tipo de átomo. Então, a alotropia só vai ser observada, né, em substâncias simples, né, ou seja, substâncias formadas por um único tipo de átomo. Aí esses único tipo de átomo, eles podem se reorganizar ou ter números diferentes. Na realidade é mais uma organização diferente também. Aqui a diferença entre um e outro é a quantidade de átomos, né? E logicamente também a questão da organização molecular, tá ok? Mas o oxigênio é um caso bem clássico. Aí eu vou mostrar a vocês outras formas. Uma forma bastante famosa, que está aqui à esquerda, né, é o carbono. O carbono tem várias formas alotrópicas. Tem o carbono diamante. O diamante nada mais é que átomos de carbono. Só que são átomos de diamante. Só que são átomos de diamante. Poxa. Só que são átomos, né, de carbono organizados de maneira hexagonal. Não sei se vocês estão vendo aqui, forma um hexágono. Tá bem? Então é de maneira... Não precisa você decorar que maneira é. Você precisa entender o seguinte. São átomos de carbono que tem uma organização, né, que é cristalina. Então forma um diamante. Conferindo essa organização cristalina, confere ao diamante a dureza, que ele tem.
Diamante é um dos materiais mais duros, uma escala de dureza, um dos materiais mais duros assim de encontrar de forma natural na natureza. E também você tem o grafite. O grafite é átomos de carbono, só que ao invés deles terem essa organização, né, cristalina, ou seja, formam cristais, ou seja, formas bastante definidas. Ó, o grafite ele forma folhas, são átomos de carbonos ligados entre si, só que formam folhas. Aqui é uma folha de átomos, aí depois vem outra folha, outra e outra aqui, ó. E fazendo com que o carbono seja, o grafite, desculpa, o grafite ele também seja um material que é utilizado como lubrificante e como também, sabe o que? Grafite que vocês escrevem, né? Lápis, né? Lápis, grafite, aquela pontinha. É utilizado bastante também como um lubrificante, hein? Lubrificante para portas e maquinário industrial. Porque ele como tem essa estrutura aqui de folhas, uma folha consegue correr na outra. Como se fosse vamos dizer assim, uma estrutura, né, que suporta a fricção. Já o diamante tem essa estrutura rígida devido à sua geometria, né, que é uma geometria organizada, vamos dizer assim. E são duas formas alotrópicas famosas, a do oxigênio e do carbono. Apesar, gente, que o carbono também tem outras formas bem interessantes. Tem, só para a gente nomear aqui, tem os nanotubos de carbono, também tem os fulerenos. O carbono é um dos materiais mais interessantes. O grafeno também, ele pode assumir várias formas. E sempre, ó, substâncias simples, novamente, ó, só tem carbono e carbono aqui. Aí veja, também tem um enxofre, tá bem? O enxofre, né, é um elemento que possui a maior variedade de formas alotrópicas. Você tem essa forma aqui, ó, do enxofre S2, S4, S6, S8. A diferença é a quantidade de átomos de enxofre, mas novamente, ó, são substâncias simples formadas unicamente por átomos de enxofre. Aí todos esses alótropos do enxofre podem ser encontrados em locais propícios a erupções vulcânicas. Realmente, em vulcões você encontra enxofre. Aí na feira você encontra, né? Alguém já foi em feira, já viu enxofre, um pozinho amarelo. Geralmente vende em lojas assim que vende materiais, né? Ervas. Aquelas ervas para chá, essas coisas, tá entendendo? Aí, no entanto, né? No entanto, acima de 1000 graus, o S2 começa a se dissociar em enxofre atômico, tá bem? Aí, no entanto, os alótropos mais importantes do enxofre são dois: o rômbico e o monocíclico. Esses nomes vêm de estruturas geométricas, né, que eles formam. Ambos são formados pela mesma fórmula molecular, S8. Veja, o S8 ele pode assumir duas fórmulas, né? A rômbica e a monoclínico, sendo que a diferença entre os dois está no arranjo espacial dos átomos no retículo cristalino. Então, ó, aparentemente não tem muita diferença não, né? Ó, enxofre rômbico, você a olho nu não dá para ver, só se você utilizar um equipamento para ver a organização geométrica dos átomos. E o enxofre monoclínico tem uma diferença, mas a olho humano não é tão assim não, gente. Então isso aí é a alotropia do enxofre. Outra alotropia famosa, que eu vou botar a questão novamente, é a do estanho, né? O estanho tem símbolo químico SN, né? O seu nome deriva do latim stannum, né? Com número atômico igual a 50. Então ele tem 50 prótons e 50 elétrons. Veja, a transformação de estanho branco em cinza leva a uma expansão do volume. Se você, existem duas formas alotrópicas do estanho. O estanho SN, né? Branco,
e você tem o SN cinza, tá bem? Aí veja, essas duas formas, né, elas são alótropas, né? Porque elas são substâncias simples. Só que a primeira, ela é resistente, chama-se estanho branco. A segunda, ela tem a organização molecular não, cristalina dos seus átomos, ocupa um volume maior do que a primeira. Aí chama-se estanho cinza. Aí veja, apesar de a temperatura de transição ser 13,2, ou seja, para você transformar a primeira forma na segunda forma, você precisa de uma temperatura de 13,2 graus. Tá bem? Então, se você deixar o estanho branco a uma temperatura abaixo disso aqui, ele vai se transformar em estanho cinza. Tá bem? Aí, isso teve um problema já histórico. Fala-se que não tem Napoleão Bonaparte. Nas aulas de história de vocês vão ver que ele tentou invadir a Rússia, as invasões napoleônicas. Só que ele não conseguiu. E pior, ele não sei se ele tentou invadir no inverno, né? Ou ele passou o inverno na Rússia com suas tropas. E suas tropas utilizavam casacos, né? Que esses casacos, os botões eram feitos de uma liga com estanho, uma liga metálica com estanho, né? Isso é por volta de 1812, hein? Aí o que ocorreu com Napoleão e suas tropas? Dizem que esses soldados, a maioria morreu de frio e fome, porque eles não conseguiam se agasalhar. Mas eu acho que isso aí é mais uma lenda. Não é uma lenda, vamos dizer, o fato pode até ser real, mas assim, não foi só isso, né? O estanho branco se transformou no estanho cinza. Quando essa transformação ocorre, o material que era feito de estanho branco se transforma em estanho cinza e ele começa a se esfarelar, né? Então, os historiadores acham que um dos motivos das tropas terem morrido de frio podem ter sido essa questão dos botões, né? Dos casacos não existirem. Mas eu acho que não é uma alternativa, só foi isso não. Aí tem aqui, ó, a estrutura, ó, o estanho branco tá aqui, essa estrutura molecular, e essa aqui é a estrutura do estanho cinzento. Isso aqui são os átomos de enxofre, essas bolinhas, hein? Aí quando baixa uma temperatura menor do que 13 graus, ó, aí vai se transformando. O branco se transforma no cinza. Aí veja, voltando à questão, né? A gente já sabe que é a letra D, né? A alotropia. A questão, ela cobra de você isso, que vocês sabem que é a alotropia. São diferentes maneiras de átomos, né? De substâncias simples se organizarem. Todas as substâncias simples têm formas alotrópicas? Não, hein? Nem todas. É só algumas. Aí as mais famosas, ó, é a do oxigênio, do enxofre, do estanho, tá bem? E a do carbono. Essas aqui são as mais famosas. Então esses elementos aqui, eles têm formas alotrópicas, tá bem? Aí aqui, ó, uma ferramenta feita com uma liga de estanho. Vê que coisa interessante. É uma ferramenta resistente, tá bem. Mas se você deixar essa ferramenta abaixo de 13 graus por muito tempo, ó, o estanho branco se transforma no estanho cinzentado, se esfarela totalmente. Então por isso a questão, ele chama atenção nisso, né? Que aqui é o estanho branco e aqui é o estanho cinza, tá bem? Então que fenômeno é esse? Uma substância simples com uma organização molecular cristalina diferente. É a alotropia, letra D, também. Aqui é uma das questões mais fáceis assim que eu vi até agora do SSA, né? 2018. Então, muito obrigado e até a próxima.